Amém, amém, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Que bom que nós estamos aqui reunidos diante do Senhor Jesus, amém? Isso é um privilégio para nós nos reunirmos aos domingos ou a qualquer momento que nós quisermos nos reunir. Existem milhares de cristãos sendo perseguidos mundo afora. A igreja perseguida, infelizmente, ela cresce. Eu digo que ela cresce, infelizmente, no sentido da perseguição, mas graças a Deus que esses irmãos prevalecem, amém? Porque nada pode parar a igreja do Senhor. E nós somos privilegiados, nós estamos aqui livres, espontaneamente, voluntariamente, entramos, saímos e cultuamos do jeito que quisermos, nos entregamos. Então isso é um privilégio para nós. Nós estamos na série que se chama Bem-vindo ao Novo. E efetivamente nós acreditamos que o novo, a novidade de vida que Deus tem para nós, passa por aquilo que já foi liberado nos céus, e esse liberar dos céus, ele se encontra na terra. E quando há o encontro entre os céus e a terra, quando há a convergência, o alinhamento entre os céus e a terra, daquilo que Deus tem para nós ganha forma no mundo natural, amém? Eu acredito que Deus, ele é tão sobrenatural que ele atua a todo e qualquer momento no mundo natural. A natureza criada foi criada por ele, as relações humanas foram criadas por ele, a humanidade foi criada por ele. Então ele está atuando em todas essas causas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Te convido a ler sua Bíblia aí ou acompanhar no telão. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Essa multidão estava ávida, estava desejosa por ouvir a palavra de Deus. Quem sabe daqui a alguns dias nós vamos ter que fazer 2, 3, 4 cultos aqui, porque vai haver uma multidão ávida por ouvir a palavra de Deus nesse lugar, amém? Versículo 2: Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Versículo 3: Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Simão aqui é Simão Pedro mesmo. Versículo 4: Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Observem aqui que tem 2 ensinamentos claros: vá para os lugares mais fundos e lancem as redes para a pesca. Versículo 5: Simão então, como eu e como vocês, respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Versículo 6: Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, tantos peixes que tinham nesse barco. Versículo 8: Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Naquele tempo já havia sociedade. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Eu te convido mais uma vez, nós já oramos e vamos continuar sempre orando, a colocar a tua mão no teu coração e para pedir que esse texto seja revelado ao teu coração, para que ele ganhe forma no teu coração de uma maneira real, de uma maneira bíblica nesse momento. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por este culto, obrigado por tudo que já vivemos aqui, e mais uma vez unidos em comunidade, unidos junto com os irmãos, eu peço para que a tua palavra não se perca. Eu peço, Deus, para que a tua palavra ganhe forma, que nós sejamos, Deus, terra boa, que ao sermos semeados a partir da tua palavra, que venha gerar frutos em nossos corações e em nossos cotidianos, em nossas jornadas de vida aqui na terra. Paizinho, esse momento é teu mais uma vez, é o Senhor quem tem o governo e eu sou apenas um vaso nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa mensagem é o caminho para o novo. O caminho para o novo fala daquilo que nós decidimos viver, porque o novo ele é liberado por Deus, mas entrar no novo é uma escolha nossa, como os bispos pregaram maravilhosamente semana passada. Existe a parte que é a parte de Deus, que é liberar o novo para nós. Existe a parte que é a parte nossa, que é entrar pelo novo, que é escolher viver o novo. Então eu quero falar sobre o caminho para o novo, porque Jesus ele disse que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E a única forma de fato adentrarmos e nos apropriarmos do novo é a partir do próprio Jesus, é a partir da nossa relação com ele, é a partir da nossa caminhada com ele.
Com Deus sempre poderemos viver o novo, guarde isso. Com Deus sempre poderemos viver o belo, com Deus sempre poderemos viver o extraordinário, com Deus sempre poderemos viver o sobrenatural, com Deus sempre poderemos viver o épico. Você pode dizer amém por isso? Com Deus sempre poderemos. A Bíblia, ela revela isso de Gênesis a Apocalipse. O primeiro versículo clássico da Bíblia que nós lemos, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, quando a terra estava sem forma e vazia. O caráter inovativo de Deus, ele é imutável. No princípio Deus criou. Quando nada existia, quando nada tinha, quando forma alguma existia, Ele criou, Ele fez algo novo no princípio de tudo. E não por acaso, o profeta Isaías, tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, em Isaías 43, versículo 19, ele diz para nós também: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto eu posso abrir um caminho, até no deserto eu posso abrir riachos no meio do ermo. Amigos, o Deus que nós servimos, o Deus que nos traz aqui para essa manhã, para esse culto, para esse encontro, é um Deus que é um Deus de novidade sempre. É um Deus que tem um caráter inovativo dele revelado a todo e qualquer momento. Quando João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele refere-se às palavras de Jesus, dizendo que o nosso inimigo vem somente para roubar, matar e destruir. Ele não deixa por aí, Jesus ele vem e diz: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque ao contrário do nosso inimigo, que nos leva para as mazelas, ao contrário do nosso inimigo, que nos esmaga, nos humilha, nos intimida, nos traz para um lugar de derrota, o nosso Deus é um Deus de novidade que nos leva para um lugar de abundância, amém? Para um lugar do sobrenatural, para um lugar no qual a doença perde força, para um lugar no qual os decretos humanos perdem força e somente os decretos celestiais, eles ganham força. Da mesma forma, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, quando nós temos o conhecimento a partir da revelação que houve para João na ilha de Patmos, João então tendo revelação, ele diz em Apocalipse 21, 5, a partir da revelação que ele tem de Deus: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Existe sim um caráter inovativo na obra e na missão de Deus na terra e nos céus. Deus é um ser que sempre pautará pela novidade. Caminhar com Jesus, caminhar com Deus é acreditar que sempre coisas novas e coisas boas chegarão até nós. Pode dizer amém por isso? Quantos querem isso para a sua vida? Quantos querem isso para a sua casa e para a sua família? Sabe por que Deus tem esse caráter inovativo? Sabe por que Deus sempre pode trazer boas novas e boas notícias para nós? Porque diferentemente de nós, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não desanima, Ele não se entrega. Deus é Deus. Deus permanece sendo Deus em todo e qualquer momento. Deus, Ele não se submete às variáveis do nosso dia a dia. Nós sim somos submetidos às variáveis. As notícias, quando chegam a nós, elas tendem a moldar o nosso comportamento, elas tendem a impactar as nossas escolhas ou como reagiremos. Mas Deus não muda, porque o seu caráter inovativo, o seu caráter poderoso, o seu caráter soberano, dá a Ele a segurança e Ele permanece o mesmo. Por isso, irmãos, eu começo dizendo para vocês que Deus tudo pode, Ele tudo pode fazer, Ele tudo pode mudar, Ele tudo pode transformar e Ele tudo pode embelezar. Onde não existe beleza, Deus pode vir e trazer beleza. Onde não existe vida, Ele pode vir e gerar sopro de vida. Onde não existe luz, Ele pode vir e gerar luz. Onde existe escassez, Ele pode vir e gerar abundância e extravagância em nome de Jesus. E nós precisamos, como igreja do Senhor, entrarmos por um caminho, que é o caminho da cultura do céu na terra. Existe um livro, um best-seller, se eu pudesse indicar, eu te indicaria fazê-lo, a leitura do Bill Johnson. E esse livro fala quando o céu invade a terra. Mas não é simplesmente uma leitura, é na verdade uma imersão e um entendimento sobre a cultura do céu na terra. Porque Jesus, quando Ele ensina os discípulos a orarem, Ele, naquela oração do Pai Nosso, a histórica, a tradicional oração do Pai Nosso, Ele traz para nós o ensinamento para que nós oremos e declaremos, assim na terra como nos céus. Muitas vezes nós oramos o Pai Nosso, pão nosso, cada dia nos dai hoje, porque nós precisamos do pão no dia. Muitas vezes nós oramos, livrai-nos do mal, porque nós não queremos que o mal nos alcance a nossa casa ou a nossa família. Mas poucas vezes nós mergulhamos e tomamos posse dessa parte, que talvez é a parte mais poderosa dessa oração, do assim no céu como na terra.
A maior convergência que nós podemos ver, ela não se explica com a física, ela se explica com a ação sobrenatural de quando os céus invadem a terra. De quando o poder de Deus, ele invade a nossa terra. Quando o poder de Deus invade a minha terra, invade a tua terra, invade a minha casa, invade a tua casa. Quando o poder de Deus invade a minha família, invade a tua família. Quando o poder de Deus invade o hospital, nada pode superar uma ação de Deus. Nesses dias nós temos orado e declarado que onde as mãos dos médicos não chegar na vida vitória, as mãos do Senhor vai chegar. As mãos do Senhor vão chegar. Onde a medicina talvez se limitar, cara, eu acredito num Deus que ele é ilimitado e ele vai chegar lá. Nós precisamos andar então por um caminho de abundância, de extravagância, de fé, para que nós possamos crer no sobrenatural e para que nós possamos acessar o novo. Viver novidade de vida não é apenas um convite interessante, mas é um imperativo bíblico para nós. É um desejo de Deus para nós. Caminhar com Jesus, meus amigos que aqui estão, é caminhando um caminho novo diariamente. É acreditar que ao acordarmos, existirá algo novo, algo lindo e algo belo, onde talvez não existissem circunstâncias prováveis para isso. A vida com Jesus é uma constante, que tem como propósito não apenas nos salvar do inferno. Fiquemos tranquilos. A vida com Jesus, ela é uma constante, que não tem como propósito único nos salvar do inferno. Jesus não quer apenas que nós não possamos ficar amargurados o resto da vida no inferno. Tem muito mais do que isso. A vida com Jesus é uma vida na qual Ele quer nos conduzir para uma vida tranquila e mansa, como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2. É uma vida na qual nós possamos viver com piedade e respeito. É uma vida na qual nós olhemos uns para os outros com respeito, com avidez, com verdade, com sinceridade, mas com alegria no coração. O reino de Deus não é um reino de comida ou de bebida, mas ele é de paz, justiça e alegria. A vida com Jesus é uma vida para ser uma vida alegre, sim, mas uma vida alegre que não dependa das variáveis do dia, que não dependam das notícias do dia, que não dependam das notícias de quem vai ser o próximo presidente, único e exclusivamente. Não. Viver com Jesus é caminhar por um caminho novo, por um caminho certo de que nós viveremos uma vida do pleno conhecimento da verdade. É sobre isso. E quando nós vemos esse texto que lemos, de uma pesca inesperada, ou de uma pesca maravilhosa, como alguns autores gostam de dizer, ou de uma pesca milagrosa, como algumas Bíblias, dependendo da versão que você está usando aí, aparece como título. Aqui nós nos deparamos com uma história clássica, com uma história bela, mas com a história de uma grande novidade. A novidade para um grupo de pescadores, de pessoas comuns, pessoas que viviam no ordinário, como eu e vocês. O ordinário no sentido de fazer o que tinha que ser feito a cada dia. Talvez alguns aqui são professores como eu, outros são médicos, outros são empresários, outros são advogados, outros são juízes, outros são comerciantes, outros são investidores, outros são educadores de maneira geral. Tudo bem, a nossa vida ordinária é aquilo que nós fazemos cotidianamente, aquilo que fazemos. Esse grupo de homens, eles estavam na sua vida ordinária, eles estavam fazendo aquilo que eles já faziam, aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. E sejamos sinceros, quando nós pegamos o costume para fazer algo, normalmente, se nós formos bem intencionados e bem dedicados, nós seremos bons naquilo, sim ou não? Quando nós queremos, nós nos tornamos bons. Um bom professor não é um professor apenas que tem um diploma, é alguém que de fato ele quis ser professor, ele assumiu isso como parte da sua vida ordinária, ele se dedica, ele desenvolve métodos, ele mergulha nos estudos, ele se prepara para aquilo. Da mesma forma aqui, nós estamos dentro da história de pescadores. E pescadores que não eram pescadores, estavam começando na pesca, não. Quando nós lemos os outros evangelhos, ou os outros momentos que falam desses amados irmãos aqui, Pedro, Tiago e João, falam de pessoas que eram experts naquilo que eles faziam, de pessoas que tinham, eu sei qual que é a melhor hora para pesca, eu sei qual que é o melhor momento para lançar a rede, eu sei qual que é o dia que o mar vai estar favorável para pescar ou para não pescar. E nesse momento aqui, eles passaram por um momento de escassez. Nesse momento, eles foram pescar. Assim como talvez amanhã você vai para o teu lugar de trabalho.
Assim como talvez amanhã você vai para a tua vida ordinária na tua casa, na caminhada, na praça, no parque, na rua, no trânsito. Eles foram fazer o que eles tinham que fazer, mas naquele dia as coisas não aconteceram como eles esperavam. Naquele dia as respostas, os peixes não foram pegos. Alguém aqui, ou com certeza nós temos aqui nesse ambiente pescadores profissionais, ou pelo menos aqueles que são bons para tirar fotos com o peixe do lado, né? Eu não sou bom nem para pescar e nem para tirar foto com o peixe do lado, sou bom para comer peixe, né? Mas se nós fôssemos conversar com pescadores aqui nesse ambiente, ou quem nos assiste, nós falaríamos com pessoas que têm o tato, que têm habilidades próprias, que têm talentos específicos para isso. E da mesma forma, quando eu olho para a história desses homens aqui, é tão interessante porque quando Jesus fala para eles, quando Jesus fala primeiro para Simão, Simão, vai em lugar mais fundo e pesca de novo. Qual que é a primeira resposta, Simão? Nós já pescamos a noite toda. Ele já tinha feito o que ele achava que tinha que fazer. Ele já tinha cumprido com o ordinário. Ele já tinha feito aquilo que ele comumente fazia e que muito provavelmente, se ele permanecer naquela atividade, em outros momentos já tinha dado os resultados esperados, sim ou não? Porque quando nós fazemos uma atividade muitas vezes e não dá o resultado esperado, o que nós fazemos? Mudamos, sim ou não? Mudamos de rota. Não adianta eu permanecer no caminho que insistentemente eu faço, e em momento algum eu vejo expectativa alguma de ser bem sucedido naquilo lá. Não adianta insistir num relacionamento que eu sei que do começo ao fim ele só está me trazendo problemas. Nós falamos muito para os jovens, como que um jovem quer insistir num relacionamento se ele já começa errado? O que começa errado, irmãos, dificilmente vai dar certo, a não ser que a bondade, misericórdia e graça de Deus intervenha. Mas quando nós olhamos para aqui, esses homens, eles passaram a noite toda pescando. E talvez nós aqui temos passado dias pescando. Talvez nós temos passado dias dedicando tempo, atenção, o nosso vigor, o nosso olhar atento, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade social, para realizar aquilo que nós acreditamos. Mas muitas vezes a sensação, a expectativa ou os resultados são como se tudo estivesse escasso, como se não tivesse vindo peixe algum. Essa história ela é carregada de simbolismos, que rapidamente eu vou passando por mais alguns desses que eu já passei. Quando Jesus estava com aquele pessoal, a primeira parte do texto diz que ele estava sendo seguido por uma multidão. Uma multidão, como eu disse no começo, ávida por aprender. Uma multidão ávida por ouvir as suas palavras. Mas quando Jesus, depois de falar e ensinar para a multidão, ele olha para Simão, ele olha com um olhar específico. Eu quero dizer neste momento, que Deus, ele passa em alguns momentos sim, olhando para a multidão, olhando para todos, mas tem momentos em que ele vai chegar e vai dizer, Simão, é com você a história. Vai chegar momentos em que Deus vai dizer, Marcos, é com você a história agora. Marcos, Pedro, Tiago e João, Marcos, Sérgio, Aida, é com vocês a história agora, e assim por diante. Tem momentos em que o olhar de Deus está para toda a multidão, mas tem momentos que ele vai olhar e vai dizer o teu nome. E vai te chamar pelo nome, porque é aquele momento em que ele quer entrar e trazer uma novidade de vida específica para ti, para sua casa e para aquilo que você precisa, amém? Quando Jesus faz essa distinção, ele já tinha cumprido parte da missão naquele momento, que era ensinar a todos, porque o Evangelho de Jesus é para todos. O Evangelho de Jesus não é para um grupo seleto que está reunido neste ambiente, o Evangelho de Jesus é para todos, mas tem momentos em que ele para, olha para aqueles que estão atentos a ele. O curioso é que quando ele fala para Simão ir pescar novamente, ele na verdade estava propondo algo contrário à lógica. Para quem é pescador, e naquele tempo ainda mais recorrente, o melhor momento para se pescar era durante a noite, e a noite já tinha passado, já era dia. Eu digo isso porque o que nós podemos aprender desse texto são coisas óbvias, mas que muitas vezes nós ignoramos. Muitas vezes tem coisas óbvias, mas que nós ignoramos. Ignoramos a tal ponto que nós não entramos no novo que Deus tem para nós. Mas depois que Jesus entra naquela história, ele traz direcionamentos claros, e aqueles três, mas inicialmente Simão e Pedro, obedecem, submetem. Sabe o que acontece? Algo incrível acontece. Aqueles que não tinham pescado nada durante toda a noite, em condições aparentemente mais favoráveis, eles então pescam como talvez nunca tivessem pescado em suas vidas. A pescaria foi tão grande que o texto nós lemos que os 2 barcos ficaram superlotados.
Os 2 barcos começaram a afundar. Eles precisaram pedir ajuda. Imagina só, daqui a um tempo, se existe alguma área da tua vida passando por escassez, a novidade de vida chegando, a novidade de Deus chegando, e você não precisar mais ficar olhando para a escassez, mas você vai precisar pedir ajuda para que as pessoas te ajudem a lidar com tanta abundância que Deus tem para ti, amém? Porque quando nós falamos de abundância, a nossa mente natural muitas vezes acha que nós estamos falando só de dinheiro, só de coisas materiais. A abundância que vem de Deus e que vem do alto e que vem dos céus e impacta a terra, ela alcança todas as áreas da nossa vida. É uma abundância material? É sim. É uma abundância nos relacionamentos? É sim. É uma abundância profissional? É sim. É uma abundância no teu ministério? É sim. É uma abundância em autoridade? É sim. É uma abundância em impactar pessoas? É sim. Porque Jesus tem para nós esse caminho de novidade. E daí as perguntas que eu e vocês precisamos fazer, talvez seja a pergunta que Pedro fez no coração dele, Simão Pedro, naquele momento. Que simples atitudes, que princípios óbvios eu preciso tomar na minha vida, para que o curso da minha vida caminhe para o novo, para que o curso da minha história entre por esse novo, por essa novidade de vida que tem sido liberada sobre nós. E afinal de contas, que pescaria milagrosa foi essa? Que pescaria maravilhosa foi essa? Que pode ser contada mais de 2000 anos depois, e a partir dela nós refletimos nesse momento. Um princípio óbvio dessa pescaria que eu queria deixar com vocês, é que nós precisamos estar constantemente prontos a aprender novos ensinamentos. Nós precisamos estar constantemente prontos a receber novos ensinamentos. Observem que o texto começou dizendo que uma multidão seguia Jesus. Jesus pega o barco de Pedro, usa o barco como um púlpito como esse daqui, começa a plataforma para que Jesus os ensinasse. Antes de entrar no novo, antes da pesca maravilhosa, pergunte: o que o Senhor quer me ensinar? Porque muitas vezes nos momentos de escassez, dificuldade e angústia, nós só queremos o novo e esquecemos de perguntar: o que o Senhor quer nos ensinar antes de chegarmos no novo? O caminho para o novo, ele requer aprendizado. Porque senão nós, imagine só, é como um pai com um filho. Se os nossos filhos erram e eles nos pedem algo, normalmente nós temos uma atitude de, antes de dar aquilo que até mesmo eles precisam, ensiná-los a respeito do erro, ensiná-los a respeito da situação, para que depois possamos dar aquilo que eles querem e até mesmo necessitam. É o papel de Deus. A pergunta nesta manhã crucial é: Senhor, o que Tu queres me ensinar? Quais são os princípios óbvios que o Senhor quer me ensinar com tudo isso, para que eu possa de uma vez por todas, eu e minha casa, entrarmos no caminho novo que o Senhor tem para nós? Jesus ensinava a palavra de Deus. Sabe o que é isso? É fazendo referência ao poder do Evangelho, porque nada se compara ao poder do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e transformação do mundo. Os bons métodos, os excelentes coaches, os maravilhosos cursos profissionalizantes ou de formação, os excepcionais empregos que nós podemos ter, eles são incomparáveis diante da grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Nada pode se comparar. Se você quer viver uma novidade de vida, faça tudo o que você tem que fazer, naturalmente dizendo, mas faça algo acima de tudo: aprenda de Deus, aprenda da palavra de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos aprender, ou um outro princípio óbvio, precisamos compreender que o novo de Deus também requer de nós novas atitudes. O novo de Deus é aquilo que sempre dizemos: queremos resultados diferentes, precisamos ter plantio diferente. O princípio da semeadura e colheita é um princípio que está na Bíblia, é um princípio que está na criação e é um princípio que está na natureza. Tudo que eu quero colher, eu planto. Se eu quero colher respostas e um caminho novo, eu preciso plantar atitudes novas. Eu preciso ir onde eu não fui, eu preciso fazer o que eu não fiz, ou eu preciso talvez deixar de fazer o que eu fiz de errado. Se eu tive um insucesso profissional, para que eu não tenha um insucesso profissional, eu preciso aprender e assumir atitudes novas para que eu tenha resultados diferentes. Sim ou não? Se eu tenho algum problema nos relacionamentos, eu preciso aprender com aqueles problemas para que eu não repita num próximo relacionamento.
O problema que nós vemos aí de pessoas é que continuamente estão patinando. Por quê? Permanecem querendo resultados diferentes, mas com as mesmas atitudes. O que Jesus fala para Simão e para aqueles irmãos? Mas primeiramente para Simão: faça algo que você não fez ainda. Você pesca à noite, vai pescar durante o dia. Atitude nova. Segundo, vá em lugares mais fundos. Existem águas mais profundas para serem acessadas. Entra pelo novo de Deus quem vai em lugares mais profundos em Deus. Existe um princípio que é o princípio da profundidade. A superficialidade é para pessoas que não querem se comprometer. Por isso o casamento não é coisa de menino. Casamento não é coisa de criança. Por quê? Criança não tem condições para ir tão profundo no relacionamento. Casamento é coisa de adultos, de pessoas que entenderam que devem assumir um compromisso, que devem ir mais fundo, que devem se comprometer, devem desenvolver intimidade. Profundidade fala de intimidade, fala de sair da superficialidade. Jesus queria que eles não ficassem apenas mais à beira do mar. Jesus falou assim: ei, vai lá no lugar mais fundo. Vá pescar onde você não foi ainda. Vá pescar onde você não foi ainda. Você quer algo novo? Vá pescar onde você não foi ainda. Sabe, para quem é pescador, vai lá naquele lugar do meio da pescaria, do rio, do lago, e você chega lá naquele lugar que está tudo escuro. Aquele lugar que é fundo, mas lá você sabe que tem peixe. É como se Jesus dissesse para eles: amigos, vão em lugares mais fundos. Em lugares mais fundos em Deus, mas em lugares mais fundos também naquilo que você precisa fazer no seu ordinário, na sua vida cotidiana. Um outro princípio que esse texto nos ensina, e que é um princípio óbvio, uma atitude óbvia que muitas vezes nós ignoramos: precisamos ser obedientes às palavras de Jesus. Não basta apenas ouvirmos, não basta apenas sermos bons, bem intencionados. Nós já estamos aqui ouvindo. A pergunta é: o que nós vamos fazer com o que nós estamos ouvindo amanhã? A pergunta é: o que vamos fazer com aquilo que a Bíblia diz? Porque ouvir é uma parte do processo, mas a parte mais importante é obedecer. E sabe o que é o mais legal? Que quando nós olhamos para toda essa trajetória aqui, nós vemos Jesus e esses três, Pedro, Tiago e João, desenvolvendo algo que se chama intimidade. E sabe por que eu acredito que Pedro não teve dificuldade de obedecer, apesar dele falar: mas mestre, como um humano normal, mas mestre, nós já tentamos a noite toda. Mas o que Pedro fala no versículo 5, irmãos? Vamos voltar lá na parte B, 5:5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se o Senhor disse, nós vamos lançar as redes. Se o Senhor disse, nós vamos lançar as redes. Amigos, se o Senhor disse, lance a rede. Se o Senhor disse, entre no novo. Se o Senhor disse, mude o que precisa ser mudado, mas acesse o caminho de novidade. E é tão legal porque esse é o Pedro, que já tinha tido experiência com Jesus anteriormente. Esse é o Pedro que a sogra dele foi curada por Jesus. Esse é o Pedro que estava desenvolvendo relacionamento, intimidade, profundidade. Quanto mais profundo nós somos em Deus, mais fácil será para nós obedecermos, mesmo se for controverso aquilo que nós achamos. Muitos filhos obedecem aos pais, não é porque eles concordam sempre com os pais, mas é porque eles confiam nos pais. Eles têm relacionamento com o pai a ponto de confiar. Eu quero te inspirar nesta manhã a confiar no nosso Pai Celestial, a obedecê-lo, a honrá-lo e a persistir em permanecer nele. Precisamos, uma outra coisa, estar preparados para continuarmos reconhecendo Jesus, mesmo quando formos abençoados. Porque depois que a pesca maravilhosa vem, depois que eles, 2 barcos superlotados, estão afundando, e chamam os outros pesqueiros: ajuda-nos, 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 ajuda-nos. O que eles fazem? Eles não ficam com a bênção só para eles. Todas as vezes que nós entramos no novo, e na bênção de Deus para nós, não é somente para nós, é para abençoar outros. Não pegue nenhuma bênção que Deus te confiar, não pegue nenhum caminho novo, abundante, épico e extraordinário que o Senhor confiar para ti, e guarde somente para você, é para abençoar outros.
Pastor, Deus veio e abençoou o meu relacionamento. Glória a Deus. Sabe para quê? Para que você possa abençoar outros relacionamentos. Deus veio abençoar a minha empresa, sabe para quê? Para que você possa abençoar os seus colaboradores da sua empresa e para que você possa abençoar aqueles que chegarem até a tua empresa. Deus veio e abençoou o teu sonho, o teu projeto. Você passou no curso dos seus sonhos, sabe para quê? Para que você possa ser abençoado, mas para que você possa abençoar outros também. Aqueles discípulos, eles entraram por um caminho novo, saíram de um lugar de escassez, de uma noite fria e sem pescar nada, para um dia jubiloso e com muito peixe na rede. Mas eles decidiram partilhar com aqueles que estavam perto deles. Por fim, não desista. Por fim, tente outra vez. Lance a rede quantas vezes for preciso. Mas pastor, já lancei a rede algumas vezes. Lance de novo, se o Senhor disser. Pastor, eu já tentei outras vezes. Tente de novo, se o Senhor disser. Pastor, mas eu tentei, tentaram me parar. Ei, obedeça a Ele, obedeça as palavras dEle. Tente de novo o que Ele te disse. Pastor, mas eu já me decepcionei tanto. Ok, eles estavam decepcionados naquela noite fria, naquela noite que nada deu certo. Mas quando o Senhor veio, quando o Senhor esteve com eles, eles decidiram obedecer. E o que eles fizeram? Lançaram a rede. Não adianta nós pegarmos tudo isso e não lançarmos as redes. Entrar no novo é caminhar todos os dias, acreditando que se for preciso, nós vamos tentar de novo, se Deus disser. Que nós vamos de novo, enquanto Deus disser, e que nós vamos de novo. Somos abençoados para abençoar. Somos abençoados para que nós possamos lembrar do Deus que alcançou as nossas vidas e as nossas histórias. Quantos querem entrar no algo novo de Deus para ti? Talvez já está entrando, talvez já existem áreas da sua vida que você fala assim, cara, só Deus poderia ter feito isso mesmo. Quando você olha para quem você era alguns dias, ou vivia alguns dias, alguns meses, talvez anos atrás, só você pode testemunhar o que Deus já fez. Mas a melhor das notícias é que coisas maiores Ele ainda tem para fazer. Que coisas maiores e melhores Ele ainda tem para fazer. Porque a bondade e a graça dEle é tão poderosa, que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Amém? Se coloque de pé no teu lugar, para que nós oremos e possamos clamar aos céus, para que o Senhor nos ajude a entrar no novo.